Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos continuar a nossa saga de observabilidade na AWS. Nós vamos ver hoje a ferramenta X-Ray. Vale a pena comentar que o X-Ray a gente precisa instrumentar a nossa aplicação para que todos os logs sejam vistos de maneira mais profunda no X-Ray, e a gente também precisa colocar um client ou um sidecard nas nossas aplicações para que a gente consiga visualizar ele no X-Ray. O X-Ray é um serviço que permite a gente ter um service map da nossa infraestrutura, dos nossos componentes. Então isso é bem bacana porque nós conseguimos ver essa topologia da nossa aplicação de maneira bem simples e bem fácil. Então a gente consegue realizar debugs de maneira muito simples e muito rápida. Então vamos lá para o console para a gente ver como é que o X-Ray funciona. Aqui no console da AWS eu já abri o meu X-Ray e estou na minha primeira aba, que é a visão de Service Map. Aqui no Service Map a gente consegue configurar qual que é o tempo que a gente quer visualizar o nosso Service Map, e a gente já consegue observar aqui embaixo todas essas bolinhas. Essas bolinhas aqui são correspondentes cada uma a um serviço ou uma parte da nossa aplicação. Nós conseguimos trocar essas visualizações dessas bolinhas para gráficos de saúde e tráfego. Nos gráficos de saúde, aqui no nosso caso, nós conseguimos ver quais as aplicações e quais os pontos da nossa infraestrutura que estão sendo mais afetados pela nossa saúde. E no caso de tráfego, nós conseguimos ver quais os pontos que estão recebendo mais tráfego na infraestrutura. Se a gente clicar em cima de um desses pontos, por exemplo, nesse caso aqui é um Step Functions, e a gente consegue ver quantos porcentos a gente teve de fault e quantos porcento de ok. Então a gente já consegue, a partir dessa visualização, ir para os traces dessa aplicação, desse ponto. Então aqui, se a gente vir aqui em View Traces, nós conseguimos analisar aquele serviço e os traces que foram requisitados para aquele serviço. Então a gente agrupou aqui por uma URL, o View Traces lá já traz isso diretamente para a gente, e aqui embaixo a gente consegue ver quais foram a trace list e qual que é a média de tempo de demora. Então a gente consegue pegar, por exemplo, esse carinha aqui, que teve um tempo aproximadamente de 4 segundos, né? E a gente consegue ver para esse trace quais foram as interações dele e qual que foi o service map utilizado para esse trace. Então a gente consegue ver para uma requisição qual que foi todo o trace desse serviço. Então a gente consegue ver desde o cliente até a última ponta do nosso serviço essa requisição. Então a gente consegue ver aqui embaixo de maneira organizada pelo fluxo, que começou lá num ECS Container, aí a gente passou por um outro ECS Container. Aqui a gente consegue ver que ele fez um post, qual que foi o tempo desse post, e a gente também consegue ver quais as especificações mais profundas desse segmento, né? Então a gente consegue ter uma visão geral aqui, a gente consegue ver quais foram os recursos. Então aqui a gente consegue ver que foi o X-Ray for .NET que enviou essas informações. Podemos ver anotações, metadata e exception. No metadata são os metadados enviados pela requisição. Então a gente está querendo realizar uma busca pelo patch ID número 25 e patch type bunny. Então isso é bem bacana, que a gente consegue analisar cada ponto da nossa requisição de maneira bem agnóstica e bem profunda. Então a gente consegue ver que essa requisição demorou 389 milissegundos, qual que foi a resposta dela. E também um exemplo aqui de requisição para um banco de dados, no nosso caso de um RDS, a gente pode ver aqui que demorou 7,2 milissegundos, e a gente também consegue ver qual foi a query executada e qual foi o banco de dados. Então a gente consegue ver que é um Postgres na versão 10.14, a gente está utilizando essa biblioteca aqui, que é o GitHub libpq, e a gente consegue ver qual que é a query de maneira sanitizada. Também conseguimos ver os dados da nossa URL e o usuário que está realizando o acesso nessa infraestrutura. A gente consegue ver cada um dos pontos aqui de maneira bem completa mesmo. Por exemplo, aqui embaixo temos um ponto que deu um problema, né? Então a gente já consegue ver que ele teve a falta aqui, né? No caso, fault. E aí se a gente clicar em cima desse fault, a gente consegue investigar com mais detalhes o que gerou esse fault, né? Então aqui ele realizou uma exception, porque a Lambda não retornou, ele retornou uma mensagem de erro no payload. Então a gente consegue analisar que essa Lambda aqui, ela
deu timeout. Então, depois de 3,52 segundos, ela deu timeout. Então, a gente consegue ver de maneira bem segmentada aqui qual parte do nosso trace que está dando problema. Então, isso permite que a gente identifique com uma maior facilidade os erros que estão acontecendo na nossa infraestrutura. Além disso, a gente também tem o Raw Data. Então, todas essas informações que são mostradas de maneira visual, a gente consegue carregar em algum outro lugar também para visualização. Além disso, se a gente voltar aqui para o Service Map, nós conseguimos explorar outros serviços. Por exemplo, vamos selecionar um serviço aqui de S3 no nosso caso. S3 a gente consegue ver os traces dele, então quais as chamadas que foram para esse S3, as URLs, a gente consegue ver o trace list e a gente consegue, vamos pegar um trace aqui de exemplo, por exemplo um get. A gente consegue ver toda aquela segmentação de maneira única para cada um dos traces, então isso é bem bacana, porque nesse caso aqui é uma outra requisição, né, uma get, ela deu 200 e durou 34 milissegundos, e a gente consegue ver desde o client onde que foram os serviços afetados por esse trace, então é bem bacana isso, e a gente consegue também analisar aqui cada um dos pontos foram chamados a partir dessa invocação dessa API aqui no nosso caso. Se a gente vir aqui em Traces, a gente também consegue limpar o filtro e a gente consegue ver todos os traces da nossa aplicação. A gente consegue agrupar eles por URL, por status code, por exemplo. Se a gente quiser pegar os status code de 404, a gente consegue pegar aqui que a gente teve um trace map aqui no nosso caso que deu esse 404, que na verdade foi not found, né? Então a gente consegue ver que ele só chegou no nosso pet site, né? O nosso container SS, ele deu um 404 e a gente consegue explorar todos esses filtros para que a gente veja de maneira mais agnóstica o que está acontecendo com a nossa aplicação, de maneira bem simples e fácil. Além disso, a gente também tem o Analytics aqui. A partir do Analytics, a gente consegue realizar o filtro dos nossos traces e aí a gente consegue ter alguns insights. No nosso caso aqui, esse Analytics é sobre a latência. Então vamos pegar aqui nesse P95 uma latência um pouco maior. Então a gente consegue ver quais foram o total de usuários, a gente consegue ver o status code para esse Analytics, a gente consegue ver quais foram as URLs requisitadas, quais foram os agentes, os tipos de requisição, dentre outros insights. Então o Analytics é bem bacana porque a gente consegue ter várias informações sobre o nosso trace list. Além disso também, nós conseguimos aqui no X-Ray criar alguns grupos. Então aqui nos grupos, por exemplo, eu criei um grupo de response time maior que 3. Então seria um response time com uma latência um pouco alta. E a partir disso o X-Ray consegue nos dar insights sobre esse grupo. Então esses insights são sugestões que o X-Ray consegue identificar a partir desses grupos para que a gente realize correções na nossa infraestrutura. Então, a partir do grupo, ele gerou todos esses insights. Então, aqui ele está falando que a gente tem várias ocorrências e ele fala para a gente o que aconteceu. E a gente consegue analisar aqui de maneira mais analítica, por exemplo, que ele dá alguns problemas e ele fala qual que é a causa raiz. No nosso caso aqui, ele detectou uma anomalia no container do ECS, então ele já consegue identificar isso de maneira bem simples e bem rápida, e por causa dessa alta latência. E aqui nos grupos a gente consegue criar outros grupos a partir de uma expressão, como o serviço e fault. Aqui a gente consegue ver um exemplo, mas a gente consegue criar de maneira bem customizada isso. Voltando aqui para o nosso Service Map também, a gente consegue colocar os ícones dos serviços para que a gente visualize de maneira mais simples quais os serviços que estão em ação nesse caso. Então a gente consegue ver que a gente tem um ECS aqui, a gente consegue ver que tem um SQS aqui, consegue ver que tem um Bucket S3, um DynamoDB, a gente consegue ver um API Gateway aqui. Então isso fica bem bacana, porque a gente consegue ter essa visão de serviços que estão sendo utilizados na AWS, né? E vamos voltar aqui para a None. Além disso, a gente consegue investigar cada um desses pontos, vendo os nossos traces aqui, que a gente já explorou antes. E a gente também, a partir do grupo que foi criado previamente, a gente consegue filtrar o nosso Service Map. Então a gente colocou o Higher Latency aqui, então a gente vai ver somente os Services Maps com uma latência alta. Então nos últimos 5 minutos
os que tiveram uma latência alta foram somente esses serviços. Bem, hoje nós exploramos o X-Ray de maneira bem simples. A gente viu como ele funciona e qual que é o comportamento dele, vimos como o Service Map pode nos ajudar, como que funcionam os traces. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o X-Ray ou os traces dele, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder de maneira mais ágil e mais rápida possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Valeu e é nóis!